Bom dia, esse é o BDM Cast do dia 18 de setembro, com os principais temas abordados pelo Morning Call do Bom Dia Mercado, elaborado com o apoio de inteligência artificial. Os mercados começam o dia ajustando preços após a super quarta. O Fed iniciou o ciclo de cortes com redução de 25 pontos base, enquanto o Copom manteve a Selic em 15% e reforçou o discurso duro. No Congresso, a anistia avançou na Câmara e o Senado promete resistir à PEC da blindagem. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Perfeito. Vamos começar então aqui pelo Brasil. Tivemos essa decisão importante do Copom, né? Mantiveram a Selic em 15%. Exato. E o comunicado veio com um tom que o mercado chamou de hawkish, bem duro. Sim, bastante firme. O Banco Central justificou essa manutenção, citou principalmente as expectativas de inflação que continuam desancoradas, sabe, acima da meta. Uhum. E também projeções ainda elevadas para frente, mencionaram a atividade econômica que ainda mostra resiliência e um mercado de trabalho bem aquecido. Entendi. A mensagem foi bem direta, a política monetária tem que continuar apertada, o termo que usaram foi significativamente contracionista, e por um período Prolongado, né? bastante prolongado isso. E até deixaram claro que podem voltar a subir os juros se a inflação não melhorar. E as projeções? A projeção oficial do IPCA, lá para o início de 2027, continua em 3,4. Um ponto interessante foi a revisão da taxa de câmbio, que eles projetam agora em 5,40 para este ano. Antes era 5,55. Isso, 5,55. Mas assim, essa valorização recente do real parece não ter pesado tanto na decisão principal de manter os juros, tá? Essa questão do equilíbrio é sempre delicada, né? Manter a Selic nesse patamar, mesmo com a economia dando sinais de talvez uma leve moderação, a preocupação com a inflação realmente fala mais alto. Fala mais alto. O Copom até reconhece essa moderação na atividade. Mas, por outro lado, o mercado de trabalho continua muito dinâmico. Isso gera preocupação com demanda, com possíveis pressões nos salários. Certo. Então, manter a taxa alta por muito tempo pode sim frear mais a economia. Pode. Mas a prioridade que eles declararam é trazer inflação e as expectativas de volta para a meta. É uma aposta na credibilidade, sabe? Entendido. Bom, e olhando para fora, tivemos a decisão do Fed, o Banco Central americano. Eles cortaram juros em 0,25 ponto percentual. Isso mesmo. A taxa agora está naquele intervalo entre 4% e 4,25% ao ano. E qual foi a principal sinalização que veio dessa decisão? Então, mais observada veio do chamado gráfico de pontos. Basicamente é onde os dirigentes do Fed colocam suas projeções, de forma anônima. Uhum. E esse gráfico indicou que a maioria deles espera mais 2 cortes ainda em 2025. Isso levaria a taxa lá para a faixa de 3,5% a 3,75%. E como o mercado leu isso? Bom, a leitura foi que aumenta a chance de mais cortes ainda este ano, né? As apostas lá na CMI para mais 0,5 ponto percentual de corte em 2024 subiram bastante, para mais de 90%. Isso também considera a desaceleração dos empregos por lá e a dificuldade em repassar custos de tarifas. Mas apesar dessa sinalização dos pontos, o discurso do Jerome Powell, o presidente do Fed, parece que foi um pouco mais comedido, né? Foi mais cauteloso. Na entrevista coletiva, o Powell ponderou. Ele disse que a luta contra a inflação ainda não terminou. Chegou a chamar a situação de difícil. Certo. Sobre as tarifas, ele mencionou que podem ser uma alta pontual nos preços, algo para monitorar. Usou uma frase interessante: situação incomum com riscos em ambos os lados do mandato. Ou seja, risco para a inflação e risco para a atividade. E reforçou a ideia de decidir reunião a reunião. Exatamente, sem promessas. Então fica um certo contraste, né, entre a sinalização do gráfico e a fala mais cautelosa do Powell. Enquanto isso, aqui em Brasília, a política também se movimentou bastante. Na Câmara, tivemos avanços na questão da anistia, é isso? Sim, a Câmara aprovou o requerimento de urgência para votar aquele projeto de anistia relacionado aos atos de 8 de janeiro. É um projeto do deputado Marcelo Crivella. E a versão atual é a mais ampla?
A versão que teve a urgência aprovada, assim, com o apoio ali do Centrão, é a defendida por aliados do ex-presidente Bolsonaro. Mas, assim, a expectativa geral é que se negocie um texto substitutivo, sabe? Algo mais restrito, talvez focado em reduzir penas, não uma anistia geral como está agora. Entendi. E no Senado a reação foi diferente em relação a outra proposta da Câmara, a PEC da blindagem? Bem diferente. Essa PEC, que busca dar mais proteção a parlamentares contra processos, enfrenta bastante resistência no Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, já sinalizou que vai seguir o rito normal, passando pela CCJ, sem a pressa que houve na Câmara. Há uma insatisfação, então. Sim, parece que há uma insatisfação com essa aceleração e também um receio grande entre senadores de vários partidos, PSD, PT, MDB, até o PL, sobre o desgaste público que aprovar essa PEC poderia causar. E teve também a aprovação da MP da Tarifa Social de Energia, né? Isso, uma breve menção. Foi aprovada a MP que garante gratuidade na conta de luz para famílias de baixa renda, com o consumo até 80 kWh. Mudando um pouco de assunto, tivemos falas do presidente Lula e também novos dados de pesquisas de opinião. Isso. O presidente Lula, em entrevista à BBC, falou sobre as tarifas americanas. Defendeu o diálogo, mas disse que soberania não se negocia. E previu que essas taxas vão acabar impactando a inflação lá nos Estados Unidos. E as pesquisas? O que elas mostraram? Tivemos a Genial Quest. Nela, 73% dos entrevistados acham errada a taxação do Trump e 49% aprovam como o Lula está lidando com o tema. A aprovação geral do Lula nessa pesquisa ficou em 46%. Já na pesquisa Latam Pulse, feita para Bloomberg, a aprovação de Lula apareceu em 50,8%. E num cenário para 2026, ele lideraria com 48,2%, contra 30,4% de Tarcísio de Freitas. Certo. E como é que os mercados financeiros digeriram toda essa informação da super quarta e da política? Olha, a reação foi bem volátil. Num primeiro momento, o mercado até gostou do comunicado do Fed, viu como algo mais dovish, né? Positivo para ativos de risco. Mas aí veio Powell. Exato. A entrevista mais cautelosa do Powell acabou revertendo um pouco desse otimismo inicial. O índice DXY do dólar e os juros dos títulos americanos, os Treasuries, devolveram as quedas que tinham tido. As bolsas em Nova York fecharam sem direção única, mistas. E aqui no Brasil? Aqui, o Ibovespa teve um dia bom, subiu 1,06% e bateu um novo recorde de fechamento nos 145.593 pontos. Setores como varejo e bancos puxaram a alta. Já o dólar fechou quase estável ali em R$ 5,30, mas os juros futuros aqui oscilaram bastante ao longo do dia, refletindo tanto a decisão do Copom quanto a do Fed. Bom, diante desse cenário todo, né, Brasil segurando juros, Europa sinalizando cortes, tensões políticas aqui dentro, tensões comerciais lá fora, fica uma reflexão, né? Como essa combinação toda de fatores pode influenciar o cenário econômico e as decisões financeiras nos próximos meses. Ouça todos os dias, a partir das 7 horas, o BDM Cast no canal do Bom Dia Mercado no YouTube. Até amanhã!